Ninguém percebe na hora. Não há barulho. Não há um sinal visível. Mas algo começa a mudar por dentro. Muitas pessoas acreditam que se envolver antes do casamento é apenas uma escolha pessoal. Algo que não afeta mais ninguém. Mas a verdade é que algumas decisões não fazem barulho. Elas deixam marcas silenciosas. Neste vídeo, você vai entender quais são essas consequências invisíveis. Não do ponto de vista religioso rígido, mas à luz de princípios espirituais que afetam emoções, propósito e direção de vida. Porque, muitas vezes, o problema não é o que fazemos, mas o que perdemos sem perceber. Se este conteúdo fizer sentido para você, permaneça até o final. Se você está sentindo que isso ressoa com sua vida, dê um like agora para apoiar conteúdos que trazem clareza espiritual. Inscreva-se no canal para receber mais reflexões que ajudam a navegar pela vida com sabedoria. Seu like e inscrição fazem a diferença. Imagine uma conexão que parece perfeita no momento, cheia de emoção e proximidade. Mas, com o tempo, uma sutil desconexão começa a surgir. Essa é uma das primeiras consequências invisíveis de se envolver antes do casamento, a erosão gradual da confiança emocional. Quando duas pessoas se unem intimamente sem um compromisso total, o coração pode se fragmentar. Em vez de construir uma base sólida, surge uma insegurança que se infiltra nas relações futuras. Pense em como isso afeta a autoestima. Uma pessoa pode começar a questionar seu valor, sentindo que deu algo precioso sem a reciprocidade eterna prometida. Essa marca silenciosa se manifesta em padrões repetitivos. Muitos relatam uma sensação de vazio pós-envolvimento, como se uma parte da alma tivesse sido compartilhada prematuramente. À luz de princípios espirituais, isso ecoa em Provérbios 4:23, que alerta para guardar o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Não é sobre culpa, mas sobre proteção. Quando ignoramos essa orientação, as emoções podem se tornar instáveis, levando a ciclos de ansiedade e dúvida. O que era para ser um ato de amor se transforma em uma ferida que demora a cicatrizar. Além disso, há impactos na clareza mental. O envolvimento precoce pode turvar o julgamento, fazendo com que decisões importantes, como carreira ou amizades, sejam influenciadas por laços temporários. Emocionalmente, isso cria uma dependência que não é saudável, onde o medo de perda substitui a liberdade verdadeira. Pessoas que passam por isso frequentemente descrevem uma perda de foco, como se o propósito de vida fosse ofuscado por arrependimentos não verbalizados. Espiritualmente, surge uma desconexão sutil com o divino. Não é um julgamento divino imediato, mas uma barreira que se ergue, tornando mais difícil sentir paz interior. Como em 1 Coríntios 6:18 e 20, que lembra que o corpo é templo do Espírito Santo, honrá-lo preserva essa harmonia. Sem exagerar na doutrina, isso simplesmente destaca como ações prematuras podem roubar a serenidade que vem de alinhar a vida com valores eternos. No dia a dia, essas consequências se mostram em relacionamentos superficiais. Amizades podem sofrer, pois a energia emocional é drenada para consertar laços rompidos. Profissionalmente, a concentração diminui, afetando o desempenho. Mas o mais tocante é o impacto na família futura. Padrões não resolvidos se repetem, criando ciclos geracionais. Entender isso não é para condenar, mas para iluminar caminhos de cura. Permaneça atento, pois essas marcas, embora invisíveis, moldam o amanhã de formas profundas e inesperadas. Avançando na compreensão dessas consequências invisíveis, consideremos como o envolvimento antes do casamento afeta as relações a longo prazo. Muitos imaginam que uma experiência prévia enriquece o futuro, mas frequentemente ocorre o oposto, uma bagagem emocional que pesa nos laços matrimoniais. Quando o compromisso não é selado, surge uma comparação sutil com parceiros passados, minando a intimidade exclusiva que o casamento pretende nutrir. Isso pode levar à desconfiança crônica, onde um cônjuge questiona a lealdade do outro, baseado em memórias não resolvidas. Emocionalmente, essa marca se aprofunda na forma de apego fragmentado. Pessoas que se envolvem cedo relatam dificuldade em formar vínculos profundos mais tarde, como se o coração tivesse sido dividido em pedaços. Isso ecoa em Hebreus 13:4, que valoriza o casamento como honroso e o leito sem mácula, sugerindo que preservar a pureza fortalece a união. Não se trata de regras antigas, mas de princípios que protegem contra o desgaste relacional. Sem isso, casais enfrentam conflitos recorrentes, como ciúmes infundados ou comunicação bloqueada, tornando o dia a dia exaustivo. No âmbito familiar, as repercussões se estendem às gerações. Crianças observam padrões e os internalizam, perpetuando ciclos de instabilidade. Profissionalmente,
A energia gasta em resolver questões emocionais passadas reduz a produtividade, afetando promoções ou estabilidade financeira. Espiritualmente, há uma sensação de desarmonia, onde a oração e a fé parecem distantes, como se uma cortina tivesse sido baixada. Em Efésios 5:31, a ideia de dois se tornando uma só carne destaca a importância de iniciar essa união no momento certo, evitando divisões internas. Mas há esperança na conscientização. Reconhecer essas marcas permite cura através de reflexão e perdão. Muitos encontram restauração ao realinhar valores, transformando feridas em lições de resiliência. Imagine um casamento onde a confiança flui naturalmente, sem sombras do passado. Isso é possível quando se prioriza o tempo divino. Essas consequências, embora sutis, moldam não só o indivíduo, mas o tecido social ao redor. Fique atento, pois entender isso pode mudar o curso de vidas inteiras, trazendo clareza onde antes havia confusão. Reconhecer isso abre portas para a recuperação, através de práticas como meditação espiritual e aconselhamento, restaurando a clareza. Imagine redescobrir a si mesmo, livre de pesos invisíveis. Isso fortalece não só o indivíduo, mas inspira outros ao redor. Essas marcas afetam também a saúde física indiretamente, com o estresse contribuindo para problemas como fadiga crônica. No contexto familiar, padrões não curados se transmitem, influenciando filhos a repetir ciclos. Entender essas camadas incentiva escolhas conscientes, promovendo uma vida plena. Mantenha-se engajado, pois essas revelações podem transformar perspectivas, trazendo luz para sombras ocultas e pavimentando um futuro mais sereno. Aprofundando nessas consequências invisíveis, examinemos como o envolvimento antes do casamento influencia o crescimento espiritual e o senso de propósito. Muitos sentem uma interrupção sutil na conexão com o divino, como se uma névoa encobrisse a visão clara da vida. Isso não surge como um raio, mas como uma erosão gradual, onde a fé parece menos vibrante e as orações menos respondidas. Pessoas relatam uma sensação de desvio, questionando decisões que antes pareciam alinhadas com um chamado maior. Emocionalmente, isso se traduz em uma luta interna por significado. Sem o compromisso, atos íntimos podem diluir o foco em metas eternas, levando a uma vida reativa em vez de intencional. Isso afeta escolhas diárias, como priorizar relacionamentos ou carreira, criando um vácuo onde o contentamento deveria florescer. Em Gálatas 5:22 e 23, os frutos do Espírito incluem domínio próprio, que preserva essa integridade, ajudando a evitar distrações que roubam o equilíbrio. No contexto social, há um impacto na comunidade. Indivíduos podem se afastar de grupos de apoio espiritual, sentindo-se desconectados ou inadequados, o que enfraquece laços coletivos. Profissionalmente, a falta de clareza espiritual reduz a motivação, afetando inovações ou contribuições significativas. Família e amigos notam mudanças, como maior irritabilidade ou retirada, sem entender a raiz. Mas o cerne está na identidade espiritual. Prematuramente compartilhando o que é sagrado, surge uma dúvida sobre o valor divino próprio, como se a graça fosse comprometida. Muitos descrevem um ciclo de busca por validação externa, em vez de interna. Reconhecer isso permite realinhamento, através de práticas como estudo das escrituras e comunidade, restaurando o fluxo de paz. Essas marcas se estendem à saúde holística, com o estresse espiritual contribuindo para a exaustão física. No casamento futuro, pode haver barreiras na unidade espiritual do casal, tornando a jornada compartilhada mais árdua. Entender essas dinâmicas incentiva escolhas que honram o tempo certo, promovendo um legado de força. Fique atento, pois essas revelações não só iluminam o presente, mas guiam para um amanhã cheio de propósito renovado e conexões autênticas. Depois de compreender essas consequências invisíveis, surge uma pergunta inevitável: existe um caminho de restauração? A resposta é sim. E ela começa no momento em que a consciência é despertada. Nada do que foi dito aqui tem como objetivo condenar, rotular ou aprisionar alguém no passado. Pelo contrário, entender essas marcas silenciosas é o primeiro passo para quebrar ciclos e reconstruir o que foi afetado. Muitos carregam culpa desnecessária por escolhas feitas sem orientação, maturidade ou apoio. Mas princípios espirituais não existem para punir, e sim para proteger e restaurar. Em 1 João 1:9, aprendemos que o arrependimento sincero traz purificação e recomeço. Isso significa que nenhuma decisão passada tem poder absoluto sobre o futuro quando há consciência, humildade e realinhamento. Emocionalmente, a cura começa quando a pessoa deixa de normalizar feridas silenciosas e passa a tratá-las com responsabilidade. Isso envolve limites claros, escolhas mais conscientes e, muitas vezes, o afastamento de padrões que antes pareciam normais.
A paz interior não volta de forma imediata, mas ela retorna gradualmente, à medida que o coração encontra descanso em valores sólidos. Espiritualmente, há uma reconexão profunda quando o indivíduo decide honrar o tempo certo. A clareza volta. O propósito se reorganiza. O que antes parecia confuso começa a fazer sentido novamente. Não porque a vida se torna perfeita, mas porque passa a ser direcionada. Salmos 32:8 lembra que Deus instrui e ensina o caminho que se deve seguir, e isso inclui decisões afetivas. Para quem ainda não se envolveu, esse entendimento funciona como proteção. Para quem já viveu essa experiência, funciona como libertação. O mais importante é perceber que escolhas conscientes hoje podem interromper consequências invisíveis amanhã. O futuro não precisa repetir o passado. Talvez você tenha chegado até aqui sentindo que algo fez sentido no seu coração. Talvez tenha reconhecido padrões, lembranças ou alertas internos. Se isso aconteceu, não ignore. A reflexão é um convite à sabedoria, não ao medo. Que este vídeo sirva como um ponto de virada, não de acusação, mas de clareza. Porque quando entendemos o valor do que é invisível, passamos a proteger o que é eterno. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que precisa dessa reflexão. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a mente, o coração e a vida espiritual. E lembre-se, honrar o tempo certo não atrasa o futuro, prepara um futuro melhor.